Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Eleva o seu pensamento diante do trono do Senhor, porque o nosso Deus é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. E nesta noite o Senhor está aqui. Ele está sondando o teu coração nesta noite. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece a aflição da sua alma. Mas nesta noite o Senhor já falou através dos louvores, e Ele vai continuar falando através da palavra, que Ele nunca te desamparou, que você é especial para Ele. E nesta noite, todo jugo, todas as portas de bronze, tudo que estava te prendendo de voltar para a presença do Senhor, nesta noite as cadeias estão sendo quebradas, nesta noite os ferrolhos estão sendo quebrados em nome do Senhor Jesus. E nesta hora o Senhor, Ele está aquecendo o teu coração nesta noite. Você está sentindo o teu coração nesta noite queimar. Você está sentindo a presença do Senhor nesta noite de forma sobrenatural. A partir de hoje você não vai conseguir sentir o que você estava sentindo antes. Nesta noite o Senhor está derramando sobre a tua vida, nesta noite, algo novo. O Senhor está derramando sobre a tua vida nesta noite autoridade, a ousadia dele sobre a tua vida nesta noite, aleluia, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. A obra que Ele tem na sua e na minha vida, o homem não pode parar. O homem não pode tentar te parar, porque Ele é Deus. E agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor diz nesta noite: então continua, marche, busque a presença do Senhor, porque Ele é Deus. E Ele que vai fazer o impossível na minha e na sua vida, aleluia. Assim diz o Senhor nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós já sentimos a Tua presença. Senhor, nós já sentimos a Tua Shekinah nesta noite. E nesta hora, Senhor, que o Senhor venha confirmar através da Tua palavra. Papai querido, fala com a Tua igreja. Continua falando com a tua igreja nesta noite. Papai querido, quebra todos os ferrolhos, quebra todas as portas de bronze. Tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Senhor Jesus, eis aqui o teu servo, que ele venha diminuir na tua presença, mas que a tua glória seja manifestada através da vida dele. Papai querido, eis-nos aqui, usa o teu servo para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Pode sentar aqui dentro, irmão. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 20. João 20. João 20, 24 ao 29. Amém? A palavra de Deus fala assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado.
Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Essa passagem que fala em João, que fala de um de seus discípulos que não creram, que não estava no momento em que Jesus se manifestou para os outros 10, e de uma certa maneira ele não acreditou quando eles disseram que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus no final fala: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. E por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Mas se você notar na passagem de Lucas, na passagem de Marcos, na passagem de Mateus, a palavra de Deus fala que os seus discípulos não conseguiam reconhecer Jesus Cristo. Quando viam Jesus, eles não conseguiam ver. Os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, quando Jesus vai caminhando junto com eles, não conseguem ver que era Jesus Cristo que estava ali. Apenas no momento em que parte o pão é que eles conseguem ver que era o Senhor Jesus. Os seus discípulos, quando estavam pescando no finalzinho de João, quando eles chegam perto do Senhor Jesus na fogueira, quando Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A palavra de Deus fala que quando eles estavam se alimentando ao lado da fogueira, eles estavam atônitos, olhando um para o outro e dizendo: parece que é ele realmente, mas ainda não conseguiam entender. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo mostra as feridas para Tomé e manda ele tocar nas feridas. Essas feridas a qual aconteceu para que ele nos salvasse e nos levasse para a vida eterna, aqueles que creem na tua palavra. Qual a sua ferida que você tem tido nos dias de hoje? Porque a palavra de Deus, ela fala que Paulo estava correndo atrás do povo de Deus, e de uma certa maneira ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele passa de perseguidor a perseguido. A vida dele é transformada, e começa a aparecer na vida dele feridas. Essas feridas que faz com que o crente continue avançando ao invés de parar, porque cada ferida que o Senhor Jesus Cristo teve tem um significado muito grande na vida de cada um de nós, porque cada ferida daquela significa a nossa salvação. E Jesus Cristo não mediu esforços, hora nenhuma. Quando ele se enfraqueceu lá no Betsebe, a palavra de Deus fala que ele orou e os anjos o alimentaram. Quando ele teve medo, mostrando para nós que nós também vamos passar por situações a qual também teremos medo. Mas ao mesmo tempo ele mostra, quando ele ora, o Senhor manda anjos para alimentar, e ele se fortalece de novo e começa a andar nesse caminho, sabendo toda aquela dificuldade que ele ia passar, mas hora nenhuma ele para e volta para trás, porque o crente firmado na palavra, ele anda sempre para frente. Ele não importa com o deserto, porque ele sabe que Deus está com ele nesse lugar. Foi por isso que Paulo, mesmo estando preso, mesmo estando no cárcere, injustamente porque estava pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus estava com ele escrevendo as cartas para o Novo Testamento. Por isso essa palavra faz com que o crente continue determinado, sempre buscando conhecimento. Jesus nos mostra isso. Nos mostra como a fé é construída dentro de nós. Nos mostra que a gente deve sempre continuar andando na linha de frente. E ao mesmo tempo ele nos mostra que às vezes nos erros que nós cometemos é que nos fortalece ainda mais. Porque Pedro ficou mais forte quando negou Jesus por 3 vezes. Pedro se tornou alicerce da igreja do Senhor, foi quando ele negou o Senhor Jesus, porque Jesus disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes me negará.
Pedro falou: se o Senhor morrer, eu morro contigo, se o Senhor apanhar, eu apanho contigo. Mas Jesus conhece o coração de cada um de nós, e de Pedro também ele conhecia. Por isso ele fala: não desiste, continue firme na minha palavra. Porque quanto mais você anda nessa palavra, mais você se fortalece, e o seu nome continua firme, escrito no livro da vida. Porque esse nome escrito no livro da vida é para a vida eterna. Dificuldades nós vamos sempre ter. A palavra de Deus nos mostra tudo. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, ela fala assim, Hebreus 11, aleluia, 11:23, a palavra de Deus fala assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do qual os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Por aqui você vê que Moisés teve toda uma construção na palavra. Desde criança começa a dificuldade na vida dele. Os pais tiveram que colocar ele num cesto betumado e jogar ao mar, ao rio. Do jeito que o rei falou, do jeito que o faraó falou. Mas os seus pais fizeram como Deus queria. Porque quando você faz a vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem no meio de nós e das nossas vidas. Mesmo naquelas águas cheias de crocodilos, o Senhor o direciona para a filha de Faraó. E coloca o próprio Faraó para cuidar de Moisés, para que ele crescesse em entendimento em letras, para que ele pudesse escrever o Pentateuco para o seu povo, porque era um povo escravo, porque era um povo que estava debaixo da escravidão. Mas Deus, através de Moisés, liberta aquele povo, a mesma maneira que ele fez com cada um de nós aqui, quando nós estávamos no mundo antes, e hoje nós estamos sobre as asas do Senhor. Mas Moisés teve que ser quebrantado no seu coração. Ele teve que ter marcas, porque é através dessas marcas do Senhor Jesus é que nós somos transformados e nós somos diferenciados do mundo. É através das marcas que o Senhor Jesus Cristo, que nós passamos a andar com Ele, e também passamos a ter essas marcas, o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, nos direcionando, assim como direcionou Moisés na fé. Porque um homem sozinho, para enfrentar o Egito, para enfrentar o Faraó, tem que ter confiança em Deus, tem que saber que esse Deus pode todas as coisas. Ele pode abrir o mar vermelho, Ele pode andar com você durante 40 anos no deserto, porque Ele é Deus. Mas lembra que sempre no final há a terra de Canaã. Mas para chegar à terra de Canaã, nós somos trabalhados de fé em fé, de glória em glória. Leva tempo. Porque a árvore plantada a ribeiros, como está no Salmo 1, ela dá fruto sempre na estação certa, no momento certo.
Por isso nós temos que estar sempre firmados na água da vida. Vamos passar por tribulações, vamos passar por dificuldade como esse povo passou, mas essas dificuldades vai fazendo que nós cresçamos e continuemos firmes, porque leva tempo. Porque Moisés, quando estava chegando perto daquela sarça que estava ardente, porque já havia sido quebrantado o seu coração, já não era mais neto de Faraó, era simplesmente um simples pastor de ovelhas. E assim é que Deus faz, porque Ele pega o pequeno e faz ficar grande na palavra dEle. Mas quando Moisés vai encostando para perto da sarça, o Senhor fala: pare, porque para chegar perto de mim tem que ter intimidade, leva tempo. Você vai ter que andar comigo primeiro, você vai ter que passar por desertos, e aí você vai se aproximando de mim, se aproximando, até que o Senhor Jesus coloque o próprio Espírito Santo dentro de cada um de nós. Assim como Ele fez em Atos dos Apóstolos, quando os seus apóstolos estavam esperando a volta do Espírito Santo em cada um deles. Porque na dificuldade é que nós somos trabalhados, lembra disso? E Moisés não mediu esforços para andar no deserto. Teve as mesmas dificuldades ao qual nós passamos no dia a dia. Mas quando nós passamos dificuldades, o crente fala, ele sabe que Deus está na frente. Está sempre pronto, porque Deus nunca perdeu uma guerra. Então é melhor nós andarmos com Ele do que andarmos no mundo sem o nosso Deus. No livro de Daniel 3, a palavra de Deus fala assim, Daniel 3, a palavra de Deus fala assim: Daniel 3, 22. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aqui conta mais uma história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostrou diante da imagem de Nabucodonosor, mesmo sabendo que podiam ser lançados no fogo. Tiveram fé no coração e não se importaram com as feridas que ia ocasionar na vida deles, porque cada ferida que nós passamos e nós recebemos significa que nós estamos crescendo espiritualmente na palavra. E quando as pessoas olham e veem as feridas em nós, elas veem a diferença do crente, porque o crente é trabalhado e ela passa a não reconhecer mais você quando estava no mundo, e começa a ver a diferença do povo de Deus. Através dessa fé de serem lançado esse povo dentro de uma fornalha ardente, é que Deus andou com eles lá dentro também e libertou cada um deles. E é assim que o Senhor faz com cada um de nós. Quanto maior a dificuldade que você tiver, mais Deus vai estar junto de você, porque Deus nunca nega seu povo. Pelo contrário, Deus está sempre junto, não importando as dificuldades que cada um de nós vamos passar. Ele está sempre junto conosco. Pode ser no deserto, pode ser na fornalha de fogo, pode ser sobre a água, pode ser no barco quando está balançando, não importa a dificuldade. Pode ser na escuridão de um cego que não consegue enxergar e grita para o Senhor Jesus Cristo que quer a cura, e o Senhor vai e o cura.
mostrando para cada um de nós: se você confiar em mim, eu faço milagre na vida de vocês, e vocês sabem disso, porque eu estou no meio de vocês. Basta continuar firme nessa palavra, e que eu vou transformando, porque lembra que é de fé em fé, que é de glória em glória. Lembra que a palavra de Deus fala no Salmo, ela fala lá em Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sempre vai ter dificuldades, mas lembre que as dificuldades é para trabalhar nos nossos corações. Lembre que Abraão teve dificuldade, Jacó, todos os homens que andaram com Deus. Lembre-se que Elias, depois que enfrentou os profetas de Baal, mais de 800 profetas de Baal, ficou com medo, escondeu-se dentro de uma caverna com medo. E a palavra de Deus fala que o Senhor veio como uma brisa e deu um alimento para ele, e ele levantou e continuou firme caminhando. Assim como nós, não importando com as dificuldades servem para nos transformar e nos fortalecer em nome de Jesus. Em Mateus 16, 24, a palavra de Deus fala assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Negar, andar nesse caminho, a palavra de Deus fala que é um caminho que há dificuldades, a porta é estreita, mas Deus nunca coloca um peso na sua coluna que você não pode carregar, lembra disso? Foi por isso que quando Pedro nega o Senhor Jesus Cristo, ele já sabia de tudo. Mas a partir do momento que Pedro nega, o coração dele se enche de tristeza, de saber que estava negando o Deus maravilhoso, que ele andou e viu milagres acontecer, mas ele não estava ainda preparado para assumir aquela responsabilidade. Foi por isso que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele fala, vai dizer a todos e a Pedro, que eu ressuscitei. Foi por isso que quando ele encontra Pedro no rio, ele olha nos olhos de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu amo o Senhor. Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus fala a terceira vez, ele fala, tu me amas assim como eu amei vocês, de entregar a sua vida sem pedir nada em troca de vocês. Um amor ágape, um amor a qual o mundo não conhecia. Por isso o nosso mundo é dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. E aí Pedro começa a chorar. E vê o tão é maravilhoso a gente andar com esse Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A construção de cada um de nós. Mostrando que a obra de Deus, ela sempre começa pequena e ela vai crescendo da maneira certa. Ele mostra para nós que quando ele começou com Abraão, era apenas Abraão e Sara. Ele mostra para nós que quando Jesus Cristo vem e começa a escolher os seus discípulos e ensiná-los, era apenas 12. E no final um o traiu. Mas aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, andaram até o fim, não negaram, continuaram sempre firmes. E quando eles
de certa maneira começaram a afastar dos caminhos, o Senhor os pegava sobre suas asas e colocava eles de volta, mostrando o verdadeiro amor e ao mesmo tempo a fé e a vontade de caminhar nesse caminho que nos constrói. E por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Em Gênesis 22, uma palavra fala assim, Gênesis 22, 1:2. Gênesis 22, 1:2. A palavra de Deus fala assim. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Para Abraão fazer essa vontade de Deus, ele teve uma caminhada. Quando o Senhor falou para Abraão: sai de perto da tua parentela, ele saiu para uma terra que ele nem conhecia. Mas ele teve fé no coração e não se importou com os obstáculos que ele ia ter que enfrentar, pois que sempre vai ter obstáculos no meio do crente. A partir daquele momento, Abraão vê a cidade de Sodoma e Gomorra ser destruída pelo pecado. E a partir daquele momento, ele começa a se fortalecer na fé. Por isso que quando Deus manda ele fazer um sacrifício de seu único filho, ele vai e faz esse sacrifício. Porque temeu a Deus. A palavra de Deus fala assim. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque a pessoa que não tem temor a Deus, nem sabedoria ela tem. Por isso Abraão fez o que tinha que ser feito. Mas o nosso Deus foi lá e colocou o cordeiro para morrer no lugar de seu filho, simbolizando que Jesus ia morrer lá na frente por cada um de nós. Ele tem sempre no meio de nós, do seu povo. Por isso nós temos que estar sempre firmados nessa palavra, sendo transformados. Em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus fala assim, Atos 19, a palavra de Deus fala assim, Atos 19, Atos 19, (19, 11 e 12), a palavra de Deus fala assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Você vê Paulo sendo usado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele teve várias marcas no seu corpo para que isso acontecesse. Porque ele também pegou as feridas do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que Paulo começa a andar com Deus, o povo saduceu passa a não reconhecê-lo, porque já estava diferente. Porque o povo de Deus, quando começa a caminhar nesse caminho, é diferenciado do mundo. Porque conhece a palavra, porque tem o brilho do Espírito Santo dentro de nós. Porque mesmo nas dificuldades, nós continuamos nesse caminho, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Ele tem o alimento, o maná que cai do céu, a água da vida. Basta que nós continuemos alimentando dessa palavra e sermos transformados. Porque assim como se você parar de alimentar o arroz e o feijão, você fica doente. Se você parar de alimentar a palavra de Deus, você vai se enfraquecer espiritualmente. Por isso nós precisamos estar sempre reunidos, nos alimentando dessa palavra. Por isso que o lenço de Paulo era usado, o lenço do suor era usado para curar pessoas. Ele fez coisas erradas, mas o Senhor o perdoou. Quando ele matou o diácono Estevão, quando eles jogaram, apedrejaram o diácono Estevão, antes de ser apedrejado, ele pregou a palavra. Quando ele prega a palavra, o coração de Paulo começa a abrir.
mesmo ele não querendo. Por isso o Senhor fala: prega a minha palavra, porque a minha palavra não volta vazia. A minha palavra tem poder de transformar, de curar e de libertar. Basta você continuar pregando, e o resto quem faz sou eu. A gente apenas pega a semente e coloca no solo, mas quem vai dar o crescimento dessa semente é o Senhor. Ele é que sabe a hora da chuva, a hora do sol, tudo. Mas Ele usa cada um de nós para fazer a sua igreja crescer e continuar firme na palavra. Por isso, em determinado tempo, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus entra dentro do coração dele e fala: por que me persegues? Porque o Senhor entrou no coração, porque estava aberto, porque o diácono Estevão estava pregando a palavra, e ele lá ouvindo, sem perceber, ele começa a abrir o coração. E a partir desse momento, o Senhor trabalha e usa ele, e ele se torna o 12º apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas para chegar lá, ele passou por pauladas, tapas, cuspidas, foi preso. Mas quando ele estava preso, ele glorificava a Deus, mostrando para as pessoas que estavam de fora: esse cara é doido, porque ele está aqui preso no cárcere e ainda está louvando. E passa um momento, as correntes se quebram. E aí eles viram que ele não era doido, ele só tinha fé. Essa mesma fé a qual nós buscamos todos os dias, nos alimentando dessa palavra, amém? E para finalizar, em Mateus 25, 21, a palavra de Deus fala assim, Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Uma das coisas que a gente aprende apenas espiritualmente na palavra é que tem muita gente que desiste no começo da caminhada, porque tudo no começo tem dificuldade. Tudo no começo sempre tem alguma coisa travando, sempre tem alguma coisa segurando a gente. Mas o Senhor fala: se você for fiel no pouco, lá na frente sempre vai ter a recompensa. Por isso que Jesus Cristo, quando ele começa a pregar a palavra, diz que tinha uma multidão, depois das transformações dos peixes e dos pães, das multiplicações. E quando ele começa a pregar a palavra, o povo começa a fugir, o povo começa a ir embora. E Pedro fala: Senhor, esse povo está indo embora. E o Senhor olha e fala assim: você quer ir também? Porque para andar na minha palavra, você tem que ter determinação. Você não pode importar com o tempo, porque Noé demorou mais de 90 anos para construir a arca. Ele praticamente levou a sua vida inteira construindo a arca, e foi apenas com a sua família. O povo não quis ajudar, mas ele teve fé no coração e não se importou com as dificuldades, e continuou caminhando para frente, construindo de tábua em tábua, até ficar pronta a arca. Essa mesma dificuldade a gente sempre vai ter também nos dias atuais. Mas lembra que sempre vai ter o final da última tábua pregada na arca. E por isso que nós temos que estar sempre firmes, sendo transformados. Porque Jesus não desistiu de nós hora nenhuma, e carregou as nossas marcas, feitas nas suas mãos, feita no seu lado, nos seus pés, para o céu, para nos justificar lá também. Por isso nós temos que estar sempre firmados sobre essa palavra. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha dar mais entendimento, transformar nossas vidas, nos fortalecer grandiosamente. Eu agradeço os irmãos, Deus abençoe vocês. O irmão Lorival nem se fala, que ele mora no meu coração, Agradeço a minha família, né? O irmão Júlio não pôde vir, que ele
mudou o turno lá do trabalho dele, eu não sei como que vai ser, mas Deus sabe todas as coisas. E que o Senhor continue abençoando cada um aqui, amém? Quem precisa de oração? Amém? Eu convido os irmãos a colocar de pé, vamos estar unindo a fé. Vou estar lendo aqui o nome dos irmãos, pedido de oração, da nossa irmã Maria Dinalva, Adenilson, Ana Valéria, Mateus, Alisson, Júlio, Ruth, Cristiane, Rosiane, André, Anderson e Valdirene, Moara e Ricardo, Rosimeire, Valteir e Cátila, Anderson e Rafaela, Raila e Fernando, Adaí e Dilamar, Elmo e Sandra, Maroli, Antônio, Flávia, Fabiana, Valdean e Nicolas, José Mário, Marcos, Cleusa, Gisele, Daniel, Valdeli, Rosângela, Naara, Cristina, Maria Letícia, Maria Eduarda, Roseli, Mariane, Rafael, José e Poliana, Maria José e Dagoberto, Rony Clay e Roseli, Vicente Valdice, irmão Pedro, Caroline, Aloísio, Jorge, Maria Eduarda, Juliana, Ludmila, Diogo, Carolina, João Miguel, André, Denise, Miguel e Rafael, Rosa Maria, Neidinha, Arlos, Amanda, Niqueias, Débora, Amanda, Cândida, Thaís, Raquel, Rosana, Márcio e filhos, Augusto, Silvia, Osvaldo, Onilton, Pastor Divanei, Núbia, Aline, Alice, Vera, Wellington, Kelton, Kellison, Nair, Getúlio e Divina, amém? Amém? Levanta a mão para o céu. Vamos unir a nossa fé nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a fé juntamente com os nossos irmãos nesta noite. Apresentamos cada nome que foi citado, cada nome que está escrito neste caderno. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Papai querido, alcança cada vida nesta noite. Papai querido, venha repreender, Jesus, todo espírito de enfermidade, venha repreender todo espírito de depressão, de opressão, do vício, da prostituição nesta noite. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha alcançar cada vida com a tua paz, com a tua alegria, com o teu refrigério, com a tua cura nesta noite. Papai querido, nós te louvamos também, ó Pai, pela presença dos irmãos que estão conosco nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, que a cada dia o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles. Papai querido, nós apresentamos cada vida, ó Pai, que nos ouviu nesta noite, que o Senhor venha alcançar com as bênçãos do Senhor. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, também apresentamos a semana que vai iniciar. Papai querido, desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento nos nossos locais de trabalho, por onde, ó Pai, cada um de nós formos, Senhor, que o Senhor venha quebrar todo impedimento, todo intento, toda seta do inimigo contra as nossas vidas. Mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha nos revestir com a autoridade, que nesta hora o Senhor venha nos revestir com a ousadia do Senhor, que o Senhor venha guardar a nossa entrada, a nossa saída. Alcança o irmão Júlio ali no trabalho, alcança a Elisângela, Senhor, alcança os irmãos que não puderam vir. Papai querido, guarda eles, ó Pai, debaixo das suas mãos santas e poderosas. Papai querido, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos levar, Senhor, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Leva cada um dos irmãos, Senhor, debaixo das tuas mãos santas. Livra do homem sanguinário, livra do homem fraudulento, ó Pai, é o que nós te pedimos e te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade de vida, de estarmos na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.